agora, com vocês, o programa Exerça Sua Fé. Mas vamos falar um pouquinho sobre esse assunto, porque eu gosto de assuntos fundamentos da fé práticos, para que a gente possa vencer no dia a dia. Com certeza, posso repetir isso 300 vezes, não vou trazer nada para te ensinar, que vai te intelectualizar, mas vai deixar você completamente despreparado para o bom combate do dia a dia. Não, eu sou o sargento, meu irmão. Vai ter flexão, pique no lugar. Depois vai para o combate, vence, vem dar um beijo no sargento. Sargento Teixeira também está aqui. Porque é assim que funciona. Alguém se lembra de uma professora que te apertou para você aprender e você aprendeu? Ó, só um disse aleluia, tá vendo? Porque todo mundo lembra assim, miserável, pastor, tá vendo? Me fez ficar em prova final e tal. Mas você aprendeu. Eu me lembro do meu professor Montezuma. Era coronel do Exército, não sei se está vivo ainda, estou falando aqui publicamente. Fui aluno do Colégio São José, com louvor. Aleluia. Aprendi geográfica mesmo. Meu professor Montezuma não era mole. Tá certo, se você não tivesse preparado, não tem esse negócio, vem cá meu bem e tal, não tem nada disso não. É ali, ó. Então, esse tipo de preparo, se você tem fome e sede, você será preparado. Essa é a nossa chamada. Então você vai ver a diferença no teu dia a dia, das situações que você enfrenta. O inferno não vai mais te dar bandeira, que você está aprendendo a se posicionar nos fundamentos do princípio do reino, desses princípios maravilhosos, são fundamentos, no qual você se estabelece para não abrir mão, e você verá a manifestação do poder de Deus direto. Que não viu 10 anos da sua vida, 30 e tal, eu entendo isso, que eu também já passei por isso. Então, vamos começar essa série falando um pouquinho sobre o fim do cativeiro. Eu quero que você abra a tua Bíblia, vamos ler textos que são base, da qual a gente volta a ler de novo, mas outros textos são muito importantes para a gente entender a amplitude desse assunto, que deve estar equacionado aí no teu espírito. Você vai aprendendo, você vai depositando, você não vai sendo mais uma pessoa ignorante. Mas Lucas, capítulo 4, é o nosso texto base. No Evangelho de Lucas é registrado isso, e tão somente no Evangelho de Lucas, e agora que vai um parênteses para te ajudar. O Evangelho de Lucas é um evangelho, vamos dizer assim, mais preciso, porque ele fez uma investigação mais acurada. Tanto é verdade que você vai ver nos 2 primeiros capítulos de Lucas, descrição a respeito da vida de Jesus menino, de tantas coisas que aconteceu com Maria, que você não vai encontrar nos outros evangelhos. Mas é interessante, então, esse aspecto que Jesus, quando ele saiu de ser batizado e veio do deserto, a Bíblia declara que ele veio no poder do Espírito Santo, e o poder do Espírito Santo está sobre nós também, que alguém diga amém. Amém. Não fique esperando ele não, porque ele já veio, hein? Alguém diga aleluia aí. Aliás, se você quiser ser batizado no Espírito Santo, a gente faz isso de maneira frequente. A reunião de escola de oração, vem para cá terça-feira, pastor Paulo ministra, a Deise também, as mulheres aí toda quarta-feira de manhã, para que você possa ter vou te falar, é um nitro, aleluia, rapaz, que vai te fazer, vai ser muito bom. Não viva sem o Espírito Santo, sem a plenitude do Espírito Santo, o batismo. Eu vou repetir isso, você que nos assiste. Não adianta ser cristão 300 anos sem ser batizado no Espírito Santo, porque essa é uma experiência genuína, é uma experiência da palavra, e todos os discípulos passaram por elas. Por que eu vou ficar sem ela? Pastor, mas na minha igreja não ensinam isso. Não importa. O que manda na sua vida é a palavra? Ou o que o homem tem a dizer? Jesus confrontou aqueles fariseus dizendo, olha, vocês jeitosamente dão um jeito aí de fazer a tradição dos anciãos, o que vocês acham, o que vocês pensam, e jeitosamente vocês rejeitam o preceito de Deus, a palavra de Deus. Não adianta. Você quer ter vitória? Seja uma pessoa cheia do Espírito Santo, plenitude do batismo no Espírito Santo. Pastor, eu não sei nada sobre isso, sempre tive interesse, e na verdade, se está escrito na palavra, eu quero. Amém, cara. Então vamos lá, vamos na palavra. Venha para cá, o pastor Paulo está sempre ministrando, e você será batizado no nome de Jesus. Eu vou te falar a minha experiência, a minha vida cristã mudou completamente. Não é minha não, de todos os discípulos. Você vê Pedro com medo, os discípulos tudo ali, e depois do batismo do Espírito Santo, os caras
Vieram ousados. O quê? Ninguém me segura. Não me segura, que essa verdade está queimando no meu espírito. Tá certo? Então tem algo. Que não é o homem que faz, mas Deus faz. Eu estou fazendo esse comentário que eu creio que o Espírito Santo está falando contigo aí, em algum canto. Então vamos nessa. Ok, Lucas capítulo 4. Eu leio essa passagem porque é uma descrição interessante, porque Jesus, ele, como de costume, está escrito aqui, ele ia à sinagoga. E nós vamos à igreja também, graças a Deus. Não há nada de errado nisso. Tá certo? Só não podemos fazer disso atitudes religiosas. Então, Lucas 4, no verso número 16, indo para Nazaré, onde fora criado, entrou no sábado na sinagoga, Jesus. E está escrito que eu vou grifando coisas na minha Bíblia. Aliás, vem cá, eu não tenho problema de fazer isso não. Olha só, a minha Bíblia é assim, é toda colorida. Eu não sei se você quer fazer assim também, mas o que isso aqui me ajuda? Quando eu leio a palavra, eu saio grifando e colocando coisas. Olha, que maravilha, olha, cores para tudo quanto é lado. Mas eu saquei que isso aqui me ajuda a achar determinadas passagens, às vezes até pela cor, porque eu grifei. Às vezes pela caneta que eu uso, às vezes eu uso o lápis, escrevo em cima, para lá e para cá. Se você é novo, faça isso na tua Bíblia. E você vai começar a aprender a manusear a palavra rapidinho e lembrar no teu coração de onde está aquela passagem, porque às vezes o Espírito Santo chega e fala um negócio para você. Pastor, a Deise outro dia estava assim comigo. Ele não tem aquela passagem que diz, ela disse 2 versos, duas palavras, eu completei o verso, falei, está em tal lugar. Eu falei, mas olha, isso não é de graça não, vai ter que me dar um beijo. Rapaz, só naquela tarde ganhei uns 5, aleluia. Aí quando você faz isso, você começa, por exemplo, naquele verso, uma palavra faz a diferença. Aí você grifa, o Espírito Santo te fala. Que alguém diga aleluia. Mas a minha Bíblia, tua Bíblia está aí, tu tem a Bíblia há 10 anos, ela está brancona, nunca abriu. Tu está liquidado, rapaz. Não olha para a Bíblia do irmão, não. Calma, gente. Depois quiser vir dar uma olhada na minha Bíblia. No final do ano vou fazer um sorteio dessa minha Bíblia. Aleluia! Só para eu ter que fazer uma nova. Mas vai grifando. Esse hábito é bom demais. Então, olha só, eu grifei. Segundo o seu costume. O que significa que Jesus estava constantemente ensinando. Ora, se Jesus estava ensinando e ele era a expressão exata de Deus sobre a face da terra, segundo Hebreus capítulo 1, então preste atenção, é a mesma coisa que a gente tem que estar fazendo, nós temos que estar indo para onde? Para a igreja, e Jesus continua ensinando, e Deus continua ensinando a mim e a você. Ok, então vamos lá. Aí o pessoal chegou e deu o livro do profeta Isaías, e ele, abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito, Isaías 61, isso mesmo. O Espírito, verso 18, do Senhor, disse Jesus, lendo, está sobre mim. Olha que legal. Pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me, olha só, grifa agora, para proclamar, pastor, que plorra. Proclamar, grifa, libertação aos cativos. Proclamar libertação aos cativos, a restauração da vista aos cegos, de novo, grifa, para pôr em liberdade os oprimidos. Alguém diga aleluia? Isso aqui já mostra muitas coisas. Uma delas é que a condição do homem era uma condição opressa, era uma condição de cativeiro. O homem pode achar muita coisa e pensar muita coisa, mas uma coisa ele era opresso, ele era cativo. Eu estou conversando para a igreja, estou conversando com você que é da igreja, diga aleluia, hein? Mas olha, essa nossa compreensão, ela tem que estar em alta. Eu vou falar coisas simples, vai te ajudar. Mas continuando, Jesus ainda faz uma declaração daquilo que está escrito, porque não só ele veio proclamar isso, porque ele está lendo, e você sabe disso, olhe para cá, ele está lendo uma passagem que fala a respeito dele mesmo. O que é interessante é que entregaram o livro na mão dele, do profeta Isaías, mas ele foi correr atrás de ler a passagem falando dele. Agora eu te pergunto, ó
nobre membro da Academia da Fé. Quem disse para ele que ele era o capítulo 61? Boa pergunta. Pô, pastor, mas é óbvio, foi o rabino que falou para ele, ensinou para ele, que é você, cara, que é esse aqui. Então não foi por um acaso, ele chegou e abriu essa passagem, descobriu lá, Isaías 61 e saiu mandando ver. Ele está falando dele mesmo. Pra você ter uma ideia, ele continua dizendo assim, e apregoar, está escrito isso lá no Isaías, o ano aceitável do Senhor. Bota um parênteses aí, era considerado isso aí o jubileu. Era o ano da liberdade total. Era o ano da restituição. Era o ano que não tinha prejuízo. E se alguém tinha perdido alguma coisa, voltava a ter de novo. Se alguém tinha sido roubado, voltava a ser restituído. E se aquele cara não tinha grana, não tinha nada, ele volta agora a ter, porque era um ano, só você lendo. Leia Levítico, anote aí, capítulo 25. Que alguém diga glória. Vou te falar, hein? E o capítulo inteiro, você tem essa noção, se espremer, que aquilo ali está falando sobre liberdade, gente. E aí, vamos continuar, porque está legal. Tendo fechado o livro, fechou o livro, devolveu o assistente, sentou-se, todos na sinagoga, o quê? Tinha os olhos o quê? Olhando para ele. Agora que é legal. Aí ele diz assim, então passou Jesus a dizer, hoje, uhul! Aí, eu quero ver esse filme quando chegar lá em cima. Esse detalhe desse filme, eu vou pedir um anjo para levar para a sala do cinema. Por favor, a fita, eu quero ver esse momento. Hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Ele puxou, presta atenção, tudo aquilo que ele leu para ele. Ele era o cumprimento daquela verdade. Hoje se cumpre. Meu Deus do céu. Isso aqui é poderoso demais. O pessoal deve ter ficado assim, hã? Esse cara aí bebeu alguma coisa. Como é que pode falar? E a gente sabe que o pessoal não captou, né? E demorou muito tempo para muitos até captarem, os próprios discípulos e tal. Mas escuta uma coisa. Vamos ler uma outra passagem? Essa é uma passagem, Jesus falando hoje, se cumpriu a escritura que vocês acabam de ouvir, mas nós entendemos que isso verdadeiramente como proclamação de liberdade aconteceu quando Jesus ressuscitou. Uma boa pergunta para te fazer, o Novo Testamento começa quando? A nova aliança, pastor, o Novo Testamento começa naquela página que está na Bíblia, está escrito lá, Novo Testamento. Mas aí tem os evangelhos, que descreve o ministério de Jesus terreno. E praticamente todos eles terminam com a crucificação e aí depois a ressurreição de Jesus. Mas na verdade, a nova aliança, da qual eu e você vivemos, está vigorando, que alguém diga aleluia? Não, ela começa na ressurreição de Jesus. O que significa que então os evangelhos mostram o ministério terreno de Jesus, anunciando o reino, e muitas das suas palavras eram de um contexto ainda da antiga aliança. E a gente tem que poder separar bem isso aí para entender. Mas esse não é assunto não, porque depois nós vamos conversar e vamos fazer uma série domingo de manhã sobre Sai o Velho, Entra o Novo. Aleluia, hein? É o nome da série. Sai o velho e entra o novo, aleluia. É maravilhoso você viver na nova aliança. Você não é da velha, aleluia. Sou o pastor Teixeira, que é do tempo de Moisés, né? Eu tenho que brincar, ele é meu amigo de anos, sabe? Muito legal. Até me perdi, ok, então vamos lá. Vai pegar agora comigo Gálatas capítulo 5, eu estou lendo só passagem. Gálatas capítulo 5 é óbvio, que Paulo aqui fala um contexto, mas esse contexto é absoluto no que significa obra de Jesus, cruz do Calvário. Para mim e para você. Escuta, você não é diferente de mim. Para todo ser humano está valendo. Não tem assim, Deus ama mais, o Gilson está bonito com esse cabelo. Eu já falei para ele que eu gosto. Então, ou mais,
Porque não existe isso. O que vale na cruz do Calvário, você tem que entender isso, que eu já vi pessoas sendo ludibriadas pelo inferno. Não, isso aí vale para o pastor, aí vale isso porque quem conhece. Não, sabe, ele é pastor, o outro não sei o que e tal, mas para mim não e tal. Não tem diferenciação porque Deus fez um trabalho para a humanidade. Que eu saiba, você é ser humano. É ser humano? Homo sapiens? Então tá beleza. Então veja, Gálatas capítulo 5, verso 1. Para! Não, eu só de ler eu vou te falar, eu solto rojão, aleluia. Porque é o seguinte, a palavra para é um propósito. Para a liberdade foi que Cristo me libertará. Muito bom. Para a liberdade foi que Jesus me libertou. O que significa? Vamos lá, gente, Deus é simples, está dizendo, Elinho, você é livre. Pastor, mas eu não acho que eu sou livre. Eu posso sentir o que for, achar o que for, mas a Bíblia declara que eu sou livre. Eu fico com Deus. Pastor, mas eu não me sinto livre. Cara, eu não quero saber o que você sente. E nem Deus está perguntando o que você sente. Ele chega para mim e faz essa obra e diz assim, e aí, Elinho, o que você acha? Ele não vai fazer isso. Ele não fez isso. Ele não vai perguntar para você o que você acha. Elinho, olha só, eu te curei. O que você acha? Eu fui ontem ao médico, Jesus, ele me deu esse diagnóstico, vou morrer em 6 meses. Ele não me perguntou o que eu acho. Ele disse para mim, e ele fez uma obra, e disse assim, ó, pelas minhas pisaduras eu te sarei. Meu Deus, gente, quem está falando é a verdade, é o poder de tudo que existe, é Deus. De uma coisa você tem que ter certeza, não porque sente, ou porque percebe ao redor, mas porque você tem certeza que Deus disse, então eu vou com Ele, eu abraço. Eu sou livre. Aí são várias coisas que depois nós vamos conversar. Não associe a liberdade que você tem em Cristo Jesus com os problemas que você e eu enfrentamos, gente. Quer que eu repita ou isso aí pegou, marcou? Ok? Eu e você vivemos num mundo decaído, na operação das trevas ainda sobre esse mundo, sobre a vida das pessoas e situações, mas nós já fomos libertos e vamos ter que enfrentar livres do ponto de vista da verdade, como natureza da obra de Jesus, todas as situações ao meu redor, mas eu sou um homem livre, você também é uma pessoa livre. Enfrentando as lutas e as dificuldades. Não, aí vem o inferno. Não, claro que não. Olha aí o que você está enfrentando. Mas você não é livre mesmo. Como é que você vai dizer que você é livre enfrentando isso, acontecendo isso contigo? Gente, a conversa é o seguinte, o que vale para você? Porque se você começar a aprender, e é isso que você tem aprendido aqui, a separar o que vale, a sua vida vai decolar. O que vale para mim, eu vou te dizer, é o que Deus tem a dizer. E o meu corpo que está me falando alguma outra coisa, eu chuto ele para fora do estádio. Eu desconsidero que o inferno fala comigo sobre as situações para ficar com o que Deus disse. Essa é a escolha que eu e você vamos ter que fazer. Esse assunto que eu estou conversando com vocês, gente, só tem uma maneira de nós resolvermos isso definitivamente no nosso coração. Por isso é o título de hoje que eu quero... Estou introduzindo isso aí. A visão da liberdade. Escreve isso aí. O título de hoje, desse primeiro encontro nosso sobre esse assunto é A Visão da Liberdade. Mas pelo contrário, eu estou aqui com um diagnóstico, meu corpo está assim, está assado, e isso aqui está me provando que eu sou isso, um cara doente. Mas a Bíblia diz que pelas suas pisaduras nós já fomos sarados. Então, peraí, eu tenho uma realidade natural e eu tenho, escuta, a realidade absoluta.
que existe para a eternidade, sempre existiu, que declarou, pela obra que ele fez na cruz do Calvário, que eu fui sarado. Eu estou irado nessa noite com uma tremenda de uma alegria. Sabe como é que é? Ira com alegria, ira com alegria. Por causa do inferno derrotado e tal, e a gente, eu tenho uma realidade, eu tenho uma realidade natural, é verdade. Mas o que eu vou considerar? O que eu tenho abraçado? O que realmente é importante para mim? Eu vivo pelo natural, eu vivo pela condição já instalada em definitivo na minha vida. Aqui está o segredo. Essa visão da liberdade, você não pode receber se não for por essa palavrinha, lá vem o pastor. Se não for essa palavrinha chamada fé. Lá vem ele falando de fé de novo. Eu já falei para você. Você quer vir para cá, se Deus te chamou, esse é o lugar para você estar. Eu vou falar disso todo dia. É a minha base da minha relação com meu pai. Uma obra que ele fez na cruz do Calvário. Fala aí para mim. A visão da liberdade. Está pegando isso? Então vá comigo então a Hebreus capítulo 11. Vamos ler vários textos. Glória a Deus. É isso aí, essa série é longa, aleluia. Hebreus 11 é considerado o capítulo dos heróis da fé. Não é verdade? Começa fazendo uma declaração sobre fé e a certeza, e depois lá a Sociedade Bíblica colocou exemplos de fé extraídos do Antigo Testamento e tal. Mas é óbvio, como eu falei aqui recentemente, numa série que eu fiz à noite, que a gente terminou, para você entender, e esse é o grande detalhe, gente, deixa a própria palavra explicar e te ensinar a própria palavra. Quer dizer, nós interpretamos por ela mesma. O Espírito Santo, ele faz isso na tua vida quando você gasta tempo lendo a palavra. Daí você entendeu o capítulo 11, você tem que ler o 10. E aí você pega do 10, do sacrifício eterno de Jesus, falando sobre um sacrifício só, né? Ele verteu o seu sangue de maneira definitiva, fez essa completa redenção, remissão dos pecados, nós vamos falar sobre isso depois. Depois ele entra falando dos heróis, daqueles que creram em Deus. E aí ele chega nesse momento falando de vários homens, e ele chega no momento de Moisés. E ele diz assim, verso número 24 de Hebreus 11, pela fé, porque creu, em outras palavras, porque tinha certeza. Vá comigo a Hebreus 11:1, tem muita gente nova aqui, eu sei, o Espírito Santo está te ensinando. Hebreus 11:1 diz assim, fé é a certeza. Ou embaixo diz a convicção. Está certo? Fé é certeza, é convicção. Eu já expliquei isso como funciona. Por exemplo, eu tenho certeza que eu posso descer a escada e andar nesse corredor. Eu não tenho certeza se eu posso fazer isso subir em cima do Marcelo aqui, entende? Mas aqui tem espaço suficiente para eu andar e eu tenho certeza, eu posso fazer isso com maior tranquilidade. E esse é o detalhe que isso aqui tem que pegar, gente. Bota isso em alta no teu espírito. Quando você tem certeza, você executa. Quando eu e você não temos certeza, a gente não executa. A gente fica, vai, não vai, vai, não vai, acelera ou não vai, acelera. A gente fala, a gente anda de moto aí, a gente tem um grupo na igreja. Tal, pegou o corredor, eu acelero, vou porque dá. Porque eu tenho certeza, senão eu não faço isso. Toda vez que você associar, guarde isso em definitivo no teu coração. Toda vez que você associar certeza, saiba que é uma ação correspondente. Porque você vai ver o capítulo número 11, e você vai ver que quando fala pela fé, não é um sentimento, não é um negócio que o cara dizia. Você vai ver logo depois que eles agiram com base nessa certeza. Daí foram considerados homens que agradaram a Deus, porque está escrito lá em Hebreus 11:6, que de fato sem fé, de fato sem certeza a respeito da sua obra ou daquilo que ele é, não haverá uma ação correspondente da minha vida. Esse é o detalhe. Às vezes o pessoal fala de fé, mas não sabe o que é fé. Declara que tem fé,
mas escuta, olhem para mim todos, até você que nos assiste, mas não tem certeza sobre isso na sua vida. Para você que assistiu esse programa, eu quero te fazer um convite especial. Você receber a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Basta apenas que você abra o teu coração e, em sinceridade, você creia na obra dele, da cruz do Calvário. É simples. Vamos orar comigo? Eu tenho certeza que nessa oração, fazendo de coração, com sinceridade, você se tornará uma nova criatura em Cristo Jesus. Ore comigo e declare assim: Senhor Jesus, eu creio na tua obra da cruz do Calvário. Eu te recebo como Senhor e Salvador da minha vida. Eu confesso o teu nome como libertador da minha vida. Vem com teu Espírito Santo fazer morada em mim. E eu me torno agora um verdadeiro filho de Deus, porque creio na tua obra da cruz do Calvário. Amém. Você se tornou uma nova criatura? É muito importante que você agora dê sequência à sua vida, ouvindo mensagens, lendo a sua palavra, a palavra de Deus, a Bíblia. Portanto, é uma oportunidade para que você entre também no site do Exerça Sua Fé, porque no site do Exerça Sua Fé você encontrará mensagens que edificam a tua vida, que te ensinam os princípios do reino de Deus, para que você possa viver uma vida mais do que vitoriosa sobre a face da terra. Lembre-se, participe da revolução do Evangelho Libertador. Exerça sua fé. A palavra de Deus tem sido anunciada e milhares de vidas têm sido alcançadas com a verdade libertadora do Evangelho de Cristo através deste programa. Agradecemos a você que, junto conosco, torna possível o ID de Jesus, seja através da oração ou generosidade, ajudando milhares de pessoas a ouvir e exercerem sua fé na palavra de Deus. Se você deseja ser um parceiro, exerça sua fé. Ligue 0 Operadora 21 3251 3242 ou através do site www.exerçasuafé.com.br. Faça parte da revolução do Evangelho Libertador. Obrigada por assistir o programa Exerça Sua Fé. A série completa está disponível em nosso site ou, se preferir, compre já o kit completo em CD ou DVD através do 0 Operadora 21 3251 3242 ou pelo site www.exerçasuafé.com.br.